A paz de Deus, bom dia. Eu estou aqui com a Bíblia no livro de São Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Eu vou ler o capítulo inteiro. São 6 assuntos. O primeiro título diz: O paralítico de Cafarnaum. Entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. O segundo assunto, a vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O jejum. O terceiro título diz: O jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes os teus discípulos não jejuam? E disse Jesus: Pode porventura andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novos em odre velho, aliás, rompem-se os odres. Entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. O quarto assunto diz: a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. E dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo. Vai, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá.
E Jesus, levantando-se, seguiu ele os seus discípulos. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Jesus, chegando-se à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. A menina levantou-se e espalhou aquela notícia por todo aquele país. O quinto assunto, a cura de 2 cegos e um mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, chamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse: crede vós que eu posso fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus abençoou-os, dizendo: lá que ninguém os saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. O último assunto, a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus toda a cidade e aldeia, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros na sua seara. Essa palavra, o primeiro assunto, um paralítico, que não andava, obviamente, o Senhor o curou também, ele glorificou a Deus também, ele fala que veio chamar, o Filho de Deus, te dê para perdoar pecados, Mateus também era um cobrador de impostos, se deixou para seguir Jesus. O jejum também é necessário, que a palavra diz que tem casta de demônios, sai com jejum e oração. E outro milagre, o fluxo de sangue também, o Senhor curou a mulher da hemorragia, que o fluxo é hemorragia, e ela também glorificou ao Senhor. Os 2 cegos também, o mudo, falava, passou a falar, a ver também, e glorificou a Deus. É a seara e o ceifeiro, que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Temos que anunciar o evangelho do reino, proclamar a salvação, o reino de Deus, mostrar que o Senhor está perto, vim também, trazer justiça e juízo a este mundo. Essa é a palavra que eu tenho, Deus te louvado.